Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando aqui nosso super curso da Lei 8.112, né? A Lei 8.112, nós estamos trabalhando aqui no título 4, né? No título 4 da lei, que fala o quê? Do regime disciplinar. O regime disciplinar, ele é feito por cinco capítulos, né? 5 capítulos. Vamos ver se você lembra comigo. Primeiro capítulo, qual que é? Regime disciplinar. Aliás, eu vou até pegar uma tela em branco aqui para, como essa aqui é a última aula desse capítulo, nós vamos notar aqui, né? Ó, regime disciplinar. Ok. Esse cara aqui, título 4 da lei, né? Aí você tem o primeiro capítulo, 2 deveres, né? Consagrado no artigo 116. Depois, das proibições. Ah, olha como é legal, cara. Você está aprendendo, ó, 117. Depois o que? Acumulações. Acumulações de quê? De cargos públicos, né? Depois de acumulações, o que? Responsabilidade. Aí, ó. Responsabilidade. E agora? Agora é das penalidades. Ó, já vimos dos deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e penalidades. Para a gente passar a régua aqui no título 5. E o próximo, professor? O próximo vai ser o título 5, né? Ó. É o título 5, né? O que ele vai falar? Sobre o processo administrativo disciplinar. Né? Aí você vai ter instrução, julgamento, revisão, afastamento, né? E assim por diante. Então nós vamos ter o PAD, que é o último título, né? Com isso, nós estudamos, gente, do artigo 1º da lei ao artigo 182 da lei. Aí, ó. Isso aqui corresponde, ó, mais, né, que 95% de questões das provas aí, de todos os tempos, de todas as bancas de concurso público.
E dessa forma, você estudando de forma sistêmica, um a um, caminhando, eu volto, eu explico, esse aqui é um pedacinho da lei, esse é o objetivo. Cara, e assim que você aprende em forma definitiva a Lei 8.112. Eu tenho certeza, né, que vocês não irão esquecer esse conteúdo. E depois você vai lá, faz uma revisão, vai fazer as anotações, cara, o seu caderninho, né? Faz um caderninho aí, aula a aula, né? Aula a aula. Ótimo, né? Maravilha, né? 10. Vamos lá. Então, das penalidades. As penalidades estão consagradas no artigo 127. Tem que saber? Claro que tem que saber, né? Primeiro, professor. A mais leve de todas é o quê? A advertência. Está aqui. Advertência. Professor, quais são os casos, né, de advertência? Né? Nós já temos aí os casos de advertência, né? Quando você viola o quê? Um dever funcional lá do artigo 116. Né? Já vimos isso. Suspensão, né? Então, suspensão é a segunda penalidade prevista, né? E essa suspensão aqui é de até 90 dias, né? Terceira, demissão, né? Que é o que? A penalidade mais grave, né? Mais grave é a demissão, né? Mais grave, ou seja, ele vai deixar o serviço público, né? Por quê? Porque ele aprontou. E nós veremos aqui todos os casos do artigo 132 que fala da demissão. Ok, professor, o cara foi demitido. Não, o cara está na ativa. Aprontou feio no último mês dele. Último mês de serviço público ele aprontou feio. Caso, né, que ensejaria em uma demissão. Caso que ensejaria em uma demissão. Prof, e aí, prof? Aí o cara já tinha tempo de aposentar, ele correu e se aposentou. Bum! E aí, professor? O aposentado, ele pode ser demitido? Não. Por quê? Porque a demissão, tá? Olha o primeiro aprendizado, né? Esses três aqui é para servidores que estão na ativa. Ou seja, em pleno exercício. Tá? O cara aprontou no último mês. Não deu tempo de constituir o PAD, nada. Ele corre e se aposenta. Ele pode ser demitido? Não. E aí, professor, qual que é o remédio dele? O remédio dele é cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Olha aí, né? Então, isso aqui é equivalente à demissão. Aí, ó, equivalente à demissão, tá? Então, cassação de aposentadoria. O cara aprontou na ativa. E vazou para a aposentadoria para fugir da demissão, pensando que ele ia se salvar da punição, né? Mas não, o órgão não foi omisso e continuou o seu processo administrativo. O que aconteceu com o sujeito? Teve a cassação de aposentadoria. É um caso, né? Primeiro caso de cassação. Segundo caso, ó, disponibilidade. É o segundo caso. Tá? Vamos colocar aqui no tirar o azinho, colocar como fosse um. Ó, primeiro caso e segundo caso, disponibilidade. Professor, não entendi cassação de disponibilidade. Bacana, vamos lá. Lembra o caso que eu falei pra vocês que o cara no último mês ele foi lá, aprontou pra caralho, né? Pra caceta, desculpa, eu não gosto de falar palavrão, né? Aprontou muito, muito mesmo. E pum, carimbou lá sua aposentadoria. Beleza, aqui é outro caso. O cara tá no órgão, ele sabe que o órgão vai ser extinto. E todos serão colocados em disponibilidade. Né? O que é disponibilidade? Lá nas nossas primeiras aulas, nós estudamos isso, né? Que é da disponibilidade, aproveitamento e disponibilidade, né? Nós vimos isso, né? O órgão dele vai ser extinto, ele vai ser posto em disponibilidade. O cara que está em disponibilidade, ele está em exercício ou não? Não está em exercício. Ele está em disponibilidade por aquelas situações. O que acontece? Pelo fato dele estar em disponibilidade, ele não pode ser demitido. Qual que vai ser o remédio? Cassação de disponibilidade. Pronto, tá aí, né? Fechou. Professor, o que é essa ADPF, né? De preceito fundamental, né? Ação direta de preceito fundamental, né? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma ação direta que chegou lá no Supremo. Para quê? Se o cara está em aposentadoria, ele não poderia. Ele fala o seguinte: olha, eu contribuí durante 40 anos. E eu tive minha aposentadoria, eu tive minha cassação de aposentadoria, né? Tive minha cassação aí decretada. Eu perdi minha aposentadoria.
Aí ele fala, pô, mas eu contribuí para o sistema, cara, então eu quero ter esse dinheiro, né? Só que é o seguinte, essa ADPF ela foi julgada improcedente, então desconsidere ela, né? Ela foi julgada improcedente, graças a Deus, né? Senão seria o quê? Você não teria punição nenhuma pro cara, né? Nenhuma mesmo, né? Eu acho que ainda bastante ainda, as punições são bastante brandas, né? Vamos lá, outra, né? Eu sou um cara que estou em cargo em comissão, né? Aprontei, então eu não sou servidor efetivo. Esses aqui são para servidores efetivos. E aí, professor? Aí você vai sofrer a pena de destituição do cargo em comissão. Você não vai ser exonerado. Exonerado não é uma punição, tá? Aqui são punições, tá? Então ele vai deixar o cargo por uma destituição do cargo em comissão, tá? E finalmente nós temos aí a destituição da função comissionada também, né? Então você tem a destituição da função comissionada e a destituição do cargo em comissão. Lembrando-se que todos esses casos aqui são de punições, de uma penalidade. Ele cometeu alguma irregularidade e ele está pagando os seus efeitos, né? Ok, vamos lá, né? Artigo 128, né? O que diz o artigo 128? O artigo 128 fala o seguinte, olha, nós temos que usar a proporcionalidade e razoabilidade perante os fatos para a aplicação das penas. É exatamente isso, né? Olha aqui, na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza, tá? A natureza, dolo, culpa, né? Gravidade, né? Média, leve, altíssima, né? Da infração cometida, os danos, né? De que ela provierem futuro para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, para aplicar a pena, né? Aquelas penas, né? A autoridade competente para isso, que a gente vai estudar lá no artigo, salvo engano, 140 e poucos, né? Nós estudamos nessa aula, inclusive, ele fala o seguinte, quais são as autoridades que irão aplicar as penas. Então ele tem que considerar todos os atenuantes, as agravantes, né? O que é agravante? O cara é reincidente, pronto, dançou, né? Atenuantes, o cara tem ficha limpa, né? Nunca fez nada, né? Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa de sanção disciplinar, né? O ato de imposição de penalidade. Então o cara faz um ato de suspensão, por exemplo, né? Então a autoridade, a comissão deverá mencionar sempre o fundamento legal. Artigo 117, inciso tal. E a causa, né? O porquê que ele está sendo punido com essa sanção, né? Então esse aqui é o artigo 128, né? O que trata o artigo 129? Da advertência. Nós já estudamos isso. Então nós sabemos que nós temos o quê? 7 tipos, tá? Nós temos 7 tipos de punição. Advertência, suspensão, demissão, cassação, né, de aposentadoria ou disponibilidade. Aí nós temos cassação, destituição de cargo em comissão e destituição em função. Temos 6, né? Nós temos 6 casos, né, de punição, né, de penalidade. Aqui é advertência. Quando que nós iremos aplicar a advertência? A gente já falou. Será aplicada, né, por escrito nos casos de violação de proibição constante. Olha aí, né? Artigo 117. Então nós temos aqui, né? Ó, advertência. Ó, advertência. Você já sabe que a advertência vai ser sempre por escrito. Beleza, né? Primeiro, vamos começar por certinho, né? E de inobservância do dever. Vou colocar inobservância do dever funcional. Esse cara está consagrado no artigo 116. São todos os casos, se eu não me engano, são 12. Ok? Vamos lá. Violação, olha o termo. Violação de quê? De proibição. A violação de proibição, né, está consagrado no artigo 117. São todos? Não. Incisos 1 a 8 e 19. Tá aí, né? 19. Bacana, né? O que mais? Advertência, tá?
Inobservância de que lei, regulamento e norma interna. Pronto, tá aqui. Professor, o cara descumpriu uma portaria do setor dele. Norma interna, pena na cabeça dele, advertência por escrito. Tá aí. Então aqui são as 3 situações, né? Tá aí, né? Ah, o cara descumpriu lá, por exemplo, né? Uma que dá advertência aqui, a lei 12.527 de 2011. O cara tinha que dar fé pública no documento e não deu. Pum, advertência nele. Tá? Ele descumpriu um decreto. Cara, acabou. Ou seja, não é apenas, é a conduta dele. Do artigo 116 e 117. Outras também corroboram para isso. Tá? Então essa é a pena de advertência. Tem que saber. Vamos lá, parte final. Não, olha aí, justifique imposição de penalidade mais grave. No caso aqui, seria a suspensão. E aqui seria o quê? A demissão. Aí. Pronto, matamos a primeira pena, que é o quê? Advertência. Cai? Claro que cai. Cara, esse esqueminha tem que estar no seu caderninho. Não tem jeito, tem que estar lá. Importante. Louco, como é importante isso. Tá? Viu, gente? Deixa eu falar pra vocês aí. Vocês me ajudarem aqui. Eu mudei aqui o sistema de microfone, tá? De captação do áudio aqui. Você sabe que o professor Luiz grava em casa, né? Eu gosto de gravar na minha casa. Consegui montar um estúdio pra mim, no padrão da LAC, claro, né? E agora eu abri mão do meu microfone, né? Mas nós temos aqui um puta de um microfone aqui, um boom, né? De Sennheiser, né? Caríssimo, né? Então esse cara aqui, se tiver ruim o áudio, qualquer coisa, vai lá, dá um oi pro professor, tá? Artigo 130, vai falar o quê? Da suspensão. O que é suspensão, prof? Suspensão é o segundo a penalidade prevista no artigo 127. A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. Tá aí, né? Aí, ó, com faltas puníveis com advertência. Tá aqui. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui suspensão. Né? Suspensão. Primeiro. Tá? Vamos lá aqui, né? Reincidência. Olha, ó, a complicação do cara, né? Das faltas, reincidência de advertência. Beleza? Segundo caso, violação das demais proibições. Quais são essas violações? Artigo 117. Vamos achar esse cara agora. Você sabe que é o seguinte, que a advertência, tá? Vamos escrever certinho aqui. Olha só. Assim que você fica competitivo, advertência, né? Do 117. Você vai ser do inciso 1 ao inciso 8 e o 19. Bacana? Vamos pular aqui e vamos lá para a demissão. A demissão. A demissão é aqui, ó. Tá? A demissão, né? Aqui. Transgressão dos incisos, ó. 9, tá? A 16, né? Do 17, vamos voltar aqui. Aqui, opa, isso, né? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, vamos colocar aqui, ó, demissão. Ó. Demissão. Artigo 117. 9. E a
16. Ok. Então aqui, ó. Aqui é 8. Não é 8? 8. 9 a 16. Então aqui será 17 e 18. O artigo 117, ele é a casinha de quem? É a casinha das proibições. Das proibições. Bingo. Das proibições, o sujeito pode ter 3 penalidades. Advertência de 1 a 8 e ao 19, que é o último. Suspensão, ó, 17 e 18. E os demais casos, demissão, que é do inciso 9 ao inciso 16. Apagando aí, ó. Viu como você vai construindo, cara? Você tem que ter isso, né? Vamos lá. Voltando para o caput, né? Nas demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, podendo exceder a 90 dias, ou seja, 90 dias. E essa suspensão não é de ad eterno, então é de até 90 dias. Então são os casos aqui de aplicação de 90 dias. Aí, ó, dessa punição de suspensão. Pô, professor, bacana, hein? Bacana mesmo, cara. Esse assunto aqui é muito gostoso, muito legal, né? Vamos lá, parágrafo 1º, vamos apagar aqui para ficar fácil a leitura. Será punido com suspensão até 15 dias, né, o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação, né? Então tá aí. Então o cara lá, vamos supor, o cara tá de licença médica, licença de tratamento de saúde, de boa, tá lá, né? 90 dias, beleza. Aí a autoridade competente chega lá e fala o seguinte: não, para aí, parou. É o seguinte, cara, eu quero chamar você para uma reavaliação médica, inspeção. Ele pode? Ele pode. Ele vai citar o cara, vai intimar o cara para o cara ir lá na junta, né? Na junta médica. Se ele não for, 15 dias na cabeça dele de suspensão, tá aí. Então ele é obrigado, ele tem o dever, a obrigação. Se ele não for, cara, pau na cabeça dele, como eu já falei. Aí, pau na cabeça dele, ele tem aí 15 dias de suspensão. E aí, professor, se ele for no outro dia, pronto, você cessa a punição na hora, né? Parágrafo 2º, que a conversão, tá? Que é a conversão de quê? Da penalidade de multa, né, da suspensão em multa. Quando houver conveniência para o serviço, ou seja, interesse para o serviço. Quando houver interesse, né, para o serviço, né? A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então aí. Então isso aqui é a conversão da punição de suspensão em multa. Multa pecúnia, salário, dinheiro, né? Como é que funciona isso? Primeiro, eu fui punido por 90 dias, por 30 dias. Tá? Eu quero pagar. Não é eu quero pagar. A administração pública vai avaliar, esse sujeito, e aí? Vamos sentir falta desse sujeito aí? Não, então deixa ele lá, né? Vai ser bom para os cofres públicos, né? Vai ser beleza, ele vai ficar sem salário. Fica sem salário. Tá? A suspensão é sem salário. Não, o cara é fundamental, pô, precisamos dele. Chama o cara, você vai trabalhar, só que aí vai ser descontado 50%, tá? 50% que ele vai receber da punição, tá? 50% do salário. Então tá aí, né? Ok. Artigo 131. O artigo 131, vocês vão ter que escrever o seguinte, ó. Reabilitação. Reabilitação do sujeito, tá? Como assim reabilitação do sujeito, né? O cara foi advertido por escrito. Ele vai carregar aquele carimbo na ficha funcional para a vida toda? Não. Aqui não existe no Brasil tribunal de exceção, cara. Não vai. Né? O que vai acontecer? Ele vai ser reabilitado em X prazo. Dentro do X prazo, se o cara não aprontou, ficha limpa para ele. Isso que diz o artigo 131. Então, o artigo 131,
ele consagra o Instituto da Reabilitação. Vamos lá, as penalidades de advertência e de suspensão, olha, advertência e suspensão, terão seus registros cancelados após, advertência 3 anos e suspensão 5 anos. Do efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, nesse período de 3 ou 5 anos, né, se o cara não aprontar e não receber nenhuma outra infração, será cancelado esse registro da punição da sua ficha funcional. Né? Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, ou seja, só daqui para frente, né? Ex-tunc, né? Tunc, daqui para frente, né? É claro, porque aí, o que acontece aqui na prática? O cara levou uma advertência, cara. Puta, fudeu, ferrou. Ferrou por quê? Porque isso pode prejudicar a sua vida funcional, o seu plano de cargos, carreiras e remuneração. Com certeza, ele ficará impedido de ter progressão por mérito, né? Ele ficará aí proibido de receber aí, de ter essa punição aí por mérito, né? Por quê, professor? Porque ele foi punido, né? Então ele vai ser punido, ele atrapalha aí o desenvolvimento da carreira, tá? Artigo 132, e agora? O artigo 132 da demissão. Professor, por que não existe, professor, reabilitação para demissão? Boa pergunta, né? Boa colocação quem pensou. É simples, porque no caso da demissão, cara, o cara não tem o que ser reabilitado, né? Ele já está fora, pé na bunda, tchau, né? Vida que segue, né? E aí a demissão, professor? Demissão, nós temos aqui os casos previstos que o servidor será demitido. Primeiro caso, se ele cometer algum crime contra a administração pública, né? Só que nesse caso aqui do crime contra a administração pública, né? Vai necessitar de sentença do juiz, né? Aí, sentença do juizão, né? É o judiciário que julga crime, né? Na esfera administrativa não se julga crime, é infração administrativa, né? Abandono de cargo, claro, a gente vai ver isso ainda hoje, né? Abandono de cargo. Inclusive, abandono de cargo é no artigo 133, né? A gente vai estudar esse cara agorinha. Nesse 133 ele define o quê? Ele define aqui um rito sumaríssimo para quem abandonou o cargo. Né? A gente vai falar as hipóteses de abandono de cargo. Inasuidade habitual. A gente vai estudar esse cara também aqui, tá? No 133. E parágrafos, né? Claro, o cara em 1 ano faltou 6 meses, né? Pronto, né? Improbidade administrativa. Também sentença, né? Lei 8.429, né? De 99, né? 99, tá? E teve uma alteração importante aí, né? Uma alteração importante. E eu sou professor da lei de improbidade também, tá? Incontinência pública, né? E conduta escandalosa na repartição, né? Incontinência pública. Então você aí é um cara aí, né? Que não diz respeito aos princípios éticos do órgão, né? Então aí conduta escandalosa, tchau, né? Insubordinação grave em serviço, né? Nós sabemos o seguinte, insubordinação, que um dos princípios da administração pública chama-se hierarquia. Tá? Toda vez que você quebrou a hierarquia, você virou um insubordinado, né? Aí, a burocracia werberiana em questão, né? 7. Ofensa física, porrada, né? Em serviço, a servidor ou a particular. Agora, salvo se abriga a porrada, né? Em legítima defesa da própria ou de outrem, né? Como assim, professor? Estou lá na minha repartição de boa. De repente, um contribuinte doido foi e começou a bater numa colega nossa, né? Imediatamente, meu instinto protetor, né? Fui lá e fui apartar, o cara foi pra cima de mim, eu tive que dar uns petelecos no pé da orelha dele. Pronto. Aí salvo, entrou no salvo, legítima defesa ou de outrem, tá? Então é o seguinte, cara, ofensa física, cara, eu vou te dar um conselho pra vocês, eu já fiz parte de comissão de processante, cara, tá? Eu tenho uma vida pública muito intensa, eu fiquei de 2002 a 2013, 11 anos, cara. Pouco menos, 11 anos, né, da nomeação e exoneração, porque
eu tinha pedido a licença para tratar interesse particular, né? Aí esgotou tal. Deixa eu falar para vocês, cara, com toda a moral, meu. Olha só, né? O cara vai te provocar, não levante a mão. É melhor você apanhar do que bater, tá? É demissão. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Aí, tá? 9. Revelação de segredo ao qual se apropriou em razão do cargo. Aí. É profissional. Então, o que você trata no cargo, fica no cargo. Tá? Não pode se virar notícia de jornal. Tá? Não pode virar notícia de jornal. Então, esse aqui é outro caso que dá o quê? A famosa demissão. Tá? A famosa demissão. Tá? A famosa demissão. Lesão aos cofres públicos. Ó, dilapidação do patrimônio nacional. Tá? Então, se você causou algum dano aos cofres públicos, demissão. Tá? Dilapidação ao patrimônio público, demissão também. Né? Corrupção, claro, né? Corrupção aí também. Né? Acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, né? Com certeza aí. Tá? Se você está acumulando ilegalmente, nós temos aí os casos de demissão. E, finalmente, né? Nas transgressões dos incisos, né? 9 ao 16 do artigo 117, que dá a demissão. Tá? Ou seja, este é o rol que dá a demissão. Esse aqui é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Ah, mas o que é um rol taxativo? É somente esses casos. Exemplificativo, esses aqui são exemplos e pode ter outros casos. No caso aqui, o rol é o que? Taxativo. Taxativo. Então, somente pode se demitir nesses casos, né? Professor, e a sistemática da aula agora? Tá? Nos próximos artigos nós vamos explicar aqui, né? Nós vamos explicar aqui cada um desses aqui na demissão, né? Vamos começar com esse aqui, ó, acumulação ilegal de cargos, né? Nessa acumulação ilegal de cargos, artigo 133, ele define o quê? Ele vai definir um rito sumário, né? Um rito sumário aí para a demissão. Vamos lá. Artigo 133. Vamos lá aqui, né? Ó, o 132 definiu o quê? Em quais situações serão aplicadas a pena de demissão. Tá? 133, acumulação ilegal. Tá? Ilegal. Professor, qual que é legal? Né? Legal ficará o quê? Legal é aqueles casos lá do artigo 37, inciso 17 da Constituição, 2 de profissão, técnico professor, 2 de saúde. Né? Ok. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. A autoridade a que se refere ao artigo 143, aquela própria lá para demitir, né, a gente vai estudar nessa aula, inclusive, notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata. Olha aí, ó, chefia imediata. Olha aí a subordinação, a hierarquia, o respeito, né? Para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. Então pegou o cara. Tá? Pegou o cara com acúmulo ilegal. Ainda a lei dá 10 dias para o cara fizer a opção. O que é opção? Qual o cargo que ele vai abrir mão, cara? Isso dificilmente acontece hoje em dia, tá? Porque os controles são muito unificados, né? Tribunal de Contas com o Tribunal de Contas da União, com o do Estado, do município, aquele balaio de gato, com controladoria interna, e balaio de gato, né? Hoje dificilmente acontece isso. Dificilmente acontece isso. Papo reto com vocês, né? Mas, um tempo não tão quanto distante, olha como falei bonito, né? Acontecia bastante. Então você tem um critério de opção em 10 dias. Olha como a lei é boazinha, né? Protecionista, né? Contados da data da ciência e na hipótese de omissão, o que é isso? E não respondeu em 10 dias, adoptará procedimento sumário. Aí, ó. PAD sumário. Né? PAD sumário. Para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Né? Ou seja, pegou o cara com acúmulo ilegal, né, vai ser produzido o quê? Tem 10 dias para o cara aí ter essa opção. Na omissão dele, ele vai sofrer um PAD sumário. Está aqui. Super sumário. Por que eu falo que o PAD é sumário? Né? Ele é sumário? Porque é o seguinte,
Só para você ter uma ideia. Ó, procedimento sumário. Tá? Aqui, nos próximos incisos. Ó. Agora, o processo administrativo disciplinar. Com direito a contraditória, mas aqui não tem, aqui é papel na cueca, pô. Pegou com legal, acabou. Aí aqui, isso aqui será regulamentado, ó, pelo título 5 desta lei. Que aí ele é bem mais longo, a gente vai detalhar. Na próxima aula a gente vai começar a passar item por item do PAD. Item por item do PAD, tá? Então aqui é sumaríssimo. Por quê? Porque não há necessidade de algumas etapas aqui do PAD, né? Então ele vai resumir. Mas ele tem aqui estrutura dorsal, né? Ó, a instauração, a instrução e o julgamento. Coisa rápida, né? Vamos lá. Instauração. Como é que vai ser feita? Com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Então, instauração vai publicar a comissão, muito detalhe, aqui são 2 servidores estáveis, tá? No outro é diferente, tá? É diferente, então, 2 servidores estáveis, bacana, né? E simultaneamente indicar a autoria, né? E a materialidade. Qual que é a materialidade? Acúmulo ilegal de cargo. Qual cargo? A e B. Transgressão de objeto da apuração. Bacana. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. E, finalmente, o julgamento, né? Esse aqui é o PAD sumário, né? Para quê? Para acúmulo ilegal. A indicação da autoria que trata o inciso 1, dar-se-á pelo nome, matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal. Então, na portaria vai estar o nome dele e quais são os cargos ilegais, né? 2 órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico, que pode ser aí único ou seletista, né? 2, né? A comissão lavrará em até 3 dias após a publicação do ato de que constituiu termo de indiciação. Tá? Ou seja, ele vai fazer um termo de indiciação para chegar e notificar o cara, né? Que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para o prazo de 5 dias apresentar defesa escrita. Ó, defesa escrita, não tem oitiva, no outro tem. Assegurando-se ler. Vista o processo na repartição, observado o disposto no artigo 63, que é a citação por edital, caso ele não for localizado, e 64, quando ele é localizado e ele não apresentou a sua defesa escrita, né? Não apresentou a sua defesa escrita no prazo. Então ele vai ser considerado revel. Ele vai ser considerado revel. Isso aí nos termos do artigo 64, que nós estudaremos no próximo título, né? Parágrafo 3º, tá? Apresentada a defesa, por escrito, tá? A comissão elaborará o relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para o julgamento. Ok, então ele está fazendo o que? A instrução aí do processo, né? Vamos lá. Já, o processo está onde já? Já está lá na mão da autoridade competente para julgar. Tá? No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão aplicando-lhe, quando for o caso, né, o disposto no parágrafo 3º total do julgamento. Né? Então tem 5 dias aí para ele fazer isso. Né? E aí, professor? Agora tem mais, né? Esse aqui é o artigo mais longo, tá? Porque aqui ele tenta aqui trazer um processo administrativo sumário. Por que é sumário? Porque tá com patão na cueca, não tem o que você falar. Por que não tem o que falar? Não tem o que falar, por quê?
porque você já está aí, né? Você está com 2 cargos aí já, a comissão já pegou o cara, né? Aí é o seguinte, aí nós temos, né, 2 situações. A boa-fé e a má-fé. Cara, no mundo do direito, tá? No mundo do direito, eu aprendi umas coisas. Tem umas coisas que o direito, cara, odeia, abomina. Que é, primeiro, a má-fé. Toda vez que o sujeito agiu de má-fé no direito, ele vai receber punição em dobro. Outra situação. Toda vez que o sujeito agir, tá? Toda vez que o sujeito agir, atenção, tá? Toda vez que o sujeito agir reincidente, também terá punição maior do que o normal. Então ele receberá punição na má-fé e na reincidência, cara, né? Então ele vai ter maior punição. Então isso aí é um juízo de valor do direito. Vamos lá. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa. Então é o seguinte, a opção, qual cargo ele vai escolher, configurará a sua boa-fé. Hipótese em que se converterá automaticamente o pedido de exoneração do outro cargo. Né? Então ele não vai ser demitido. Então, o que acontece? Então ele tem lá o prazo de 10 dias aí para ele falar se é A ou B. Beleza, esse é o prazo geral. Ele não falou, abriu processo contra ele, para ele ser demitido. Ele vai ser demitido, cara. Ele vai ser demitido. Só que antes de apresentar a defesa, ele reconhece, tá certo? Ele reconhece, ele faz opção pelo cargo. Aí, ao invés de ele ser demitido, ele vai ter um pedido de exoneração, que aí não é punição. Nós veremos que nós temos aqui os efeitos da demissão. Tá? Tem alguns efeitos da demissão que o cara não poderá, né, mais ser servidor público. Tá? Vamos lá. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal. Hipótese em que os órgãos e entidades de vinculação serão comunicados. Então o cara será o quê? Demitido do cargo aí, né? 7. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido a rito sumário não excederá 30 dias, tá? Contados da data da publicação do ato que constitui a comissão admitida e a sua prorrogação até 15 dias, quando circunstâncias o exigirem. Então, vamos lá, fechou? Então é o seguinte, esse procedimento sumaríssimo aí para verificar a acumulação ilegal, prazo normal, 30 dias. Tá? Prorrogáveis por mais 15 se for necessário. E último parágrafo, o procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, ok? Observando-se no que lhe for cabível, aplicável, subsidiariamente, né, às disposições do título 4 e 5. Né? 5, principalmente, que é do processo administrativo disciplinar. Né? Então, pronto. Falamos aí do quê? Do processo sumaríssimo para averiguação, demissão ou pedido de exoneração de acúmulo ilegal de cargos. Pronto. E agora, pessoal? Agora, o artigo 134. Será cassada a aposentadoria, né? Ou disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade a falta punível com demissão. Então, o cara estava na ativa, tá? Aprontou, pum! Lá meteu uma aposentadoria. A pessoa quer ficar tranquilo. Não, negativo. Ele vai responder e a pena pode ser cassação de aposentadoria ou disponibilidade, no caso do órgão que eu já falei. Eu já falei dessa DPF número 418, né? Artigo 135, tá? Agora que é destituição de cargo em comissão. Tá? Tem um cargo efetivo e o cargo em comissão e a função de confiança. Né? A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo. Parou! Aqui o cara é exclusivamente comissionado. Exclusivamente comissionado. Será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Aí, né? Então, o cara, né, se tem lá uma penalidade de suspensão, ele vai ser destituído.
Aqui, ó, suspensão e demissão, será destituído. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata-se este artigo, a exoneração efetuada nos termos, né, será convertida em destituição do cargo de comissão. O que é isso aqui? Isso aqui é o artigo da exoneração, né? Exoneração a pedido ou exoneração de ofício, né? Então não será de ofício, será o quê? Destituição do cargo de comissão. No caso, o que acontece? A administração pública e o legislador querem fazer questão de comunicar, avisar a todos que o cara está sofrendo uma punição do cargo, porque ele aprontou, né? Artigo 136. Tá? Olha só, agora a gente vai falar dos efeitos da demissão. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 132. O artigo 132 é o artigo da demissão. Esse tem que estar na cabecinha sua. Implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo de ação penal cabível, ou seja, ação penal dos crimes contra a administração pública, por exemplo. Então é o seguinte, né? O que está falando aqui? Ele foi demitido. Ele causou prejuízo. Beleza, ele vai receber a punição, demissão. Ok. Cara, o fato de ele foi demitido, ele não vai restituir os cofres públicos, errou. Então esse artigo 136 garante isso. Olha só os casos. 4. Improbidade administrativa. Se apropriou dinheiro. Incontinência pública e conduta escandalosa. Olha o dano moral aqui, ó. Opa, esse aqui não é. Esse cara aqui não é, tá? Esse aqui não é. Desculpa, esse cara aqui não tem. Tá? Não tem, esse cara tá fora. Ó, 8, né? 8, ó. Aplicação irregular de dinheiros públicos, ok. 10, né? Ó, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. E finalmente corrupção. Então esse item 5 está fora. Qual que é o resultado desejado pelo legislador do 136? É simples, é um só. Ó, o cara saiu porque causou dano aqui. Então ele vai levar um pé na bunda, que vai ser a punição administrativa. Vamos lá no capítulo das responsabilidades. Nós vamos responsabilizar ele para a ação de ressarcimento ao erário. Tá? Além do ressarcimento ao erário, a ação penal cabível, né? Ele vai sofrer aí, com certeza, a ação de improbidade administrativa, né? Artigo 137. Tá? Vamos lá. A demissão ou destituição de cargo em comissão ou por infringência dos artigos 117, tá? Inciso 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor numa nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 dias. 5 anos, né? O cara o fiscal da Receita foi demitido por esses casos aqui. Vamos passar esses casos logo aqui. Tá aqui. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Ou ele foi demitido por atuar como procurador intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau de cônjuge ou de companheiro. Ele levou o pé na bunda por esses 2 motivos. E aí, professor? Ele fica na geladeira por 5 anos. Ficou 5 anos, ele pode retornar. Pronto, tá aí. Tá? Professor, tem casos na qual o cara não pode mais retornar. Ah, faltou explicar uma coisa aqui. Essa DIN 2975, ainda agora, hoje, eu consultei essa DIN. Ela está parada no Supremo desde 2003. Então, desde 2003 não foi julgada essa DIN. Pô, cara, é brincadeira, né? Não foi julgado, então deixa quieto esse cara aí, né? Vamos lá. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público. Agora sim, o item 9 e 11 ele pode retornar depois de 5 anos da geladeira. Agora não, agora não pode mais retornar ao serviço público. Ó. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos 1, crime contra a administração pública, nunca mais. 4, improbidade administrativa. 8, aplicação irregular de dinheiro público.
10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. E, finalmente, corrupção. Então, nesses casos, 1, 2, 3, 4, 5, o cara não volta mais. Tá? Outro caso, aqui, né? Ó, o 9 e o 11, ele tem 5 anos. E os demais, pode voltar no outro dia. Voltar no outro dia. Ah, para acumulação ilegal de cargos. Pô, foi demitido, acabou. Né? Outro caso, o cara abandono de cargo. Pô, foi demitido, acabou. Né? Foi embora. Aí ele pode fazer outro concurso, pode fazer. Dura passar, né? Vamos lá. Artigo 138. Configura-se abandono de cargo, que é uma das hipóteses de demissão. Né? A ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Né? Então, vamos lá. Há 30 dias consecutivos. Ausência. Agora tem um detalhe aqui. Ó, intencional. Eu estava 100% apto para trabalhar. Não tinha nenhum problema. Eu não quis trabalhar por 30 dias. Beleza. Pode descontar do meu salário. Não estou nem aí. Eu apertei o botão do foda-se, né? Aí. Então foi o quê? Intencional. Tá? Intencional. 30 dias. Tá? Então ele vai ter que ter uma comissãozinha para julgar isso, né? Inassiduidade habitual. Também é uma causa de demissão. Nós estudamos. Item 3. Né? Aí vai falar o que entende-se. Né? Entende-se por inassiduidade habitual, a falta ao serviço sem causa justificada, por mais de 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então faltou 60 dias durante 12 meses, em um ano, é inassiduidade habitual, pé na bunda do cara. Né? Artigo 140, né? Aqui que diz 140. O 140, ele vai regulamentar o procedimento sumário também, por abandono e inhabitualidade habitual, inassiduidade habitual. Tá? Nós vimos já um procedimento sumário. Sumário, que foi o quê? Foi acúmulo ilegal. Agora a gente está vendo outro procedimento sumário. Tá? Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário que se refere ao artigo 133, procedimento sumário, observando-se especialmente que, então o que acontece? Procedimento sumário, acúmulo ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Tá? Então esses 3 casos aí, ele não vai passar lá para o título 5, que é o procedimento, o PARD, que é muito mais complexo. Né? Aí o legislador colocou aqui 2 considerações importantes. Né? Letra A, item 1, olha aí, item 1. A indicação da materialidade da RCA. A. Na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação 2 dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 dias. Então tá aí, vai ter que indicar isso aí, né? Tá. Prof, você foi do RH, dá dica pra mim, professor. Cara, você faltou ao serviço. Você vai levar uma falta, ok? Cara, coloca lá o motivo. Você justifica, mas não abona essa falta. Você justifica, mas não abona. Causa sem causa justificada. Eu justifiquei. Fui levar mamãe, filhinho, não sei o que, papapá, o carro explodiu, caiu a ponte, não interessa. O avião atrasou, tá, eu estava vindo aqui, tropecei numa pedra, caí numa fossa, não interessa, coloca lá a causa que você faltou. Você tem uma falta justificada. Mas não significa que terá seu ponto, seu dia de trabalho, tá? Você não vai ganhar essa concessão, mas você justificou, tá? Você justificou. Então, qual que é o dia que você tem que justificar isso aqui, cara? No primeiro dia que você chega na repartição. Esse é o prazo, tá? Você não vai ficar com falta justificada. 2. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo,
quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, que, em resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência. Tem que provar a intencionalidade da ausência ao serviço superior há 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Tá aí, né? Beleza, né? Ok, né? Fechou, né? Pronto, agora vamos lá, reta final, né? Artigo 142, né? As penalidades disciplinares serão aplicadas. Vamos lá, 142, né? Quem que vai aplicar as penalidades, né? Não é a comissão que aplica, a comissão só apura e faz o relatório. Encaminha para o quê? Para alguém julgar. Quem que julga? É o cara que vai aplicar. E o estatuto aqui, ele é claro. Ó, chefe de poder, ó, presidente da República, presidente da Casa do Poder Legislativo, tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria de disponibilidade. Gente, aqui você tem que entender o seguinte: toda vez que você lê cassação de aposentadoria e toda vez que você lê cassação ou de disponibilidade, entende-se demissão, que elas são equiparadas, ok? Então é o chefe de poder, é o órgão máximo, entendeu? Então eles vão ter a pena de demissão. Bacana, né? Nota aqui, demissão, né? 2. Vamos lá. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior. Ó. Então, subordinado indireto desses caras aqui, né? Por exemplo, na educação, ministro da educação, né? Certo? Eles vão aplicar a suspensão superior a 30 dias, né? Então, superior a 30 dias, né? De 31 a 90 dias, né? Eles vão aplicar o quê? A pena de suspensão. E vai descendo, né? Vamos lá. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos nos casos de advertência ou suspensão até 30 dias. Tá aí. Então, o chefe aí da repartição, tá? Chefe da repartição e o regimento interno e regulamento pode definir aí outras pessoas para aplicar essas penalidades, né? De advertência e suspensão até 30 dias, né? E, finalmente, vamos lá. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição do cargo em comissão. Tá aí. Então, quem nomeou o cara para o cargo de comissão, ele também tem a prerrogativa. A ideia é quem nomeia, quem destitui. Quem nomeia, quem exonera. Quem nomeia, quem demite. Tá? Porque o ato de nomeação é o quê? Um ato de governo. Para você desfazer um ato de governo, somente uma pessoa que esteja ocupando naquele momento é que o ato de governo compatível, competente para ditar aquele ato. Tá? Quem nomeia, manda embora. Ok? Pronto. Puxa, passou rápido pra caramba, né? Último artigo da aula. A ação disciplinar prescreverá. Né? O direito não acolhe aquele que dorme. Vamos supor o seguinte. Isso aqui é para evitar o tal de dossiê. Eu sou servidor público, tô lá, que de boa, tranquilo, né? E aí o seguinte, tá? Eu fiz o seguinte, cara. De boa, né? Tranquilo. Tô lá de boa, tranquilo, né? Cheguei atrasado. Cara, e pronto. Aí meu chefe, meu colega, beleza. Foi lá e anotou. Fiz tal coisa que é uma pena de advertência, ele vai e anota. Pra quê? Não, cara, aí você, puta, o cara anotou, aí você fica naquela pressão, puta, e agora, cara? O cara pode me ferrar pro resto da minha vida. Não! Se o cara não, olha só, né? Deixa eu pegar aqui, isso, tá? Aí, advertência, né? Então, se o cara não pegar aquele fato, se você cometeu alguma irregularidade que cabível de pena de advertência, a administração pública tem até 180 dias para meter o carimbaço em você. Se não meter o carimbaço em você em 180 dias, prescreveu, acabou. Você não pode mais ser julgado, você não pode mais ser punido com esse seu delito. Ponto final. Tá? Então, para isso que serve a prescrição. E nós temos 3 prazos, 180, 2 e 5. 5, claro, é para demissão, isso, né?
em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Tá? 5 anos. Então, se em 5 anos a administração pública não abriu o famoso padzinho, acabou, não pode fazer mais. Já prescreveu o direito de agir. 2 anos, quando for suspensão. E 180 dias no caso de advertência. Né? No caso de advertência. Né? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tomou conhecimento, né? Então, passou daquele fato, como passou a ser conhecido, começa a contar o prazo, né? Vamos lá. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, o prazo, quando é crime, né? Corrupção, né? Não vai ser 5 anos aqui, vai ser o quê? Da lei criminal, tá? O prazo da lei criminal, por exemplo, né? Terceiro, a abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida da autoridade competente, né? Então é o seguinte, o que acontece, né? O cara tá aqui, isso aqui eu tenho que explicar para você, né? Aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. 2020 aconteceu o fato e esse fato foi conhecido. Tá? Aqui é a linha do tempo. Em 2023, a pena de demissão. 5 anos. Ok? Em 2023, pum, PAD. Tá? Faltavam só 2 anos pro cara. Beleza. Ok. Aí esse PAD, em 2025, ele foi finalizado. O que acontece? Na sua prova não vai estar interrompe, vai estar suspende. Interrompe é diferente de suspende. Temos efeitos jurídicos diversos. Como está escrito interrompe, significa dizer o seguinte, que terá mais 5 anos. Mais 5 anos. Né? Mais 5 anos. Beleza? Mais 5 anos. Pronto. Se fosse suspende, era o restante, mais 2. Mas aqui é interrompe. Aí. Então na prova o cara fala, o que interrompe o prazo de prescrição? Quando instaurada a sindicância ou o PAD, tá? Ou o PAD. Até a decisão proferida da autoridade competente. Terminou, reconta o prazo de novo, tá? Pronto, aí. Isso é o efeito aí do parágrafo 3º do artigo 142. Vamos lá. Último parágrafo, né? Último parágrafo nosso aqui. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Nem precisava dizer isso, né? Mas o legislador quis deixar mais do que claro os efeitos da interrupção. Né? Agora, for suspensão aqui, era outra coisa. Né? Tá aí, aulinha de 1 hora aí, né? Top, tenho certeza aí que você gostou da aula. Tenho certeza que essa aula vai te ajudar para o seu sucesso. Né? As lembranças boas guarde, as lembranças boas guarde. As ruins esqueça. E as mais especiais recorde. E as mais especiais recorde, né? As boas guarde. É isso, né? As ruins esquece. Né? E as mais especiais recorde, né? Recorde. Cara, isso pra mim é o conceito de vida que segue. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010.
Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, em algum lugar desse vídeo tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.